Olá! Nesse vídeo tutorial você aprenderá o passo a passo para gravar podcast. Já parou para pensar quantas possibilidades de ações educativas que você pode fazer com esse recurso? Então vamos lá? Eu sou a Valquíria Vicente e estarei contigo nesse tutorial do início ao fim. Acompanhe a minha tela, por gentileza. Entra no navegador da sua preferência e digita Anchor. Existem vários aplicativos que te possibilitam gravar podcast. O que nós vamos trabalhar nesse tutorial é esse Anchor, inclusive gratuito, ligado ao Spotify. Gosto muito desse recurso. Vamos lá? Anchor, Anchor. Você verá que é o primeiro, geralmente na lista do Google, Anchor.fm. Essa é a carinha da página do Anchor. Para você que vai começar, vai criar uma conta, clica aqui. Ou registra-te aqui. Para mim, que já tenho conta, vou clicar em iniciar sessão, certo? Meu e-mail, minha senha já estão salvos aqui, então para mim é só clicar em iniciar sessão. E veja como é simples gravar um podcast. Mas, antes de você iniciar a gravação de um podcast, lembrando que é muito importante você ter um roteiro, né? Qual é o texto que você vai trazer? Qual que é a ideia que você vai trazer para esse podcast? Então, é importante que você tenha um texto escrito, um script da sua fala. E lembrando que um podcast não necessariamente precisa ser feito só por uma pessoa. Você pode fazer uma roda de conversa, você entrevistando outros 2, 3 profissionais sobre um determinado assunto. Imagina que riqueza não ficará um podcast como esse. Bom, agora, para iniciarmos, vamos supor que já estamos ali com o nosso script de fala, o nosso roteiro de entrevista. Olha que simples, basta você clicar em novo episódio, criar um episódio, ok? Gravar, clique aqui. Ele pergunta qual microfone que você quer utilizar, se você está com mais de um conectado ao seu celular, ao seu telefone. E clica aqui em gravar agora. Então, se você já está com o script, está tudo pronto, clica aqui então. Veja, já começou a gravação, certo? Vou fazer um teste para você ver como que vai ficar. Alô, alô, aqui é a Valquíria Vicente, trabalho na Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. Nesse podcast, vou entrevistar o nosso gerente, o Álamo, para saber dele a expectativa sobre a educação permanente em saúde no estado de Goiás. Daí eu começo ali fazendo as perguntas que eu quero para o entrevistado, ou eu poderia, por exemplo, estar trabalhando um outro assunto. Nesse podcast eu vou abordar para vocês a temática de higienização das mãos. Eu quero começar sobre quando fazer a higienização das mãos. Existem 5 momentos, daí vou explicando ali no podcast. Bom, agora que eu já concluí o podcast, eu vou clicar em parar a gravação. Esse testezinho que eu fiz aqui para você ver, ficou com 1 minuto de duração, ok? Veja que está processando aqui. Valquíria, tem limites? Não, você pode fazer um podcast de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Mas o recomendável é que um podcast ele não vai ultrapassar ali entre 20 e 30 minutos, tá bom? Se for uma entrevista, se for um tema bem pertinente ali, podemos trabalhar ali com uma possibilidade de 40 minutos, 50 ou máximo, tá? Depois disso já se torna cansativo e provavelmente as pessoas, o seu público, não vão escutar ali aquele podcast do início ao fim. Precisamos ser objetivos quando formos criar o script, o roteiro do podcast, ok? Bom, olha só, aqui tem a data, mas se eu clicar aqui nesse lápis, eu posso, inclusive, editar e colocar o nome desse podcast que eu quero. Eu vou colocar aqui como teste, tá? Teste 1. E eu posso também colocar uma música de fundo. Olha que bacana. Clico aqui nesse ícone. Eu tenho música no estilo batidas, calma, alegres e tal. Vários temas de música. Vou clicar nesse daqui de alegre, ok? E quando eu clico, aparece aqui as várias opções de música. Vou clicar aleatoriamente aqui nesse daqui.
e vou clicar em aplicar. Posso ouvir, tá? Aqui só para fins didáticos, para agilizar nosso vídeo tutorial, cliquei aleatoriamente, mas eu sugiro você clicar e escolher aquela que for da sua preferência. Veja, está processando aqui. E olha que interessante. Agora o podcast tem uma música no início, no final, no fundo ali. Olha como ficou bacana. Vou colocar o play aqui para você ouvir. Veja, já começou a gravação, certo? Vou fazer um teste para você ver como que vai ficar. Alô, alô, aqui é a Valquíria Vicente. Trabalho na Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. Nesse podcast... Ok. Podcast pronto, o que eu faço? Eu arrasto ele para cá, olha. Segurei, arrastei e trouxe ele para cá. Agora eu vou clicar em guardar episódio. E olha que interessante. Guardar episódio aonde, Valquíria? No Spotify. Isso, de forma gratuita. Você pode ter um canal de podcast no Spotify totalmente gratuito, ok? Então, olha, título do episódio, você vai colocar o título que se aplica, a descrição que se aplica, tudo bem? Desce a barra, data de publicação. Se você não quer que a publicação aconteça agora, mas que ele seja agendada para a semana que vem, você vai clicar aqui e vai escolher qual o dia, qual o horário que você quer que aquele podcast entre. Vamos supor que você fez uma programação de... um podcast por semana. Você acordou com a sua equipe que toda semana, às segundas-feiras, às 7 horas, vai ter a liberação de um podcast. Vamos supor que você trabalha com um grupo de gestante e você quer liberar um podcast toda semana. Toda segunda-feira, às 7 horas, por exemplo, você tem essa opção, certo? E vai descendo aqui, números de temporada, número de episódios, isso aqui é bem opcional. Quantas temporadas? Ah, Valquíria, vai ser uma. Quantos episódios? Valquíria, eu vou fazer 10 podcasts, então coloca aqui, certo? Depois que você salvou, aqui você coloca uma capa do seu agrado, pode fazer no Canva ou tirar da internet. Você vem aqui, olha, e clica em publicar agora. O que vai acontecer? Esse podcast... ele já automaticamente migrou para o Spotify. Muito simples, não é? Valquíria, mas vamos supor que as pessoas que trabalham comigo não têm Spotify e tal. E aí, como que eu faço para disponibilizar de uma outra forma? Olha que interessante, você pode, inclusive, copiar o link. Tá vendo aqui essa opção? Copiar o link. E se você agora quiser disponibilizar esse link aqui... via WhatsApp, via e-mail, via QR Code, enfim, fica no seu critério. E aí, todas as vezes que a pessoa clicar nesse link, ela vai ter acesso a esse podcast. Muito fácil, muito simples, não é mesmo? Agora é contigo. Monta aí um script aí e vai lá no Anchor, faça o seu cadastro e grave o seu primeiro podcast. Depois você me conta o que você achou desse recurso, ok? Nos encontramos por aí em outros vídeos tutoriais. Um abraço!